Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Manda Aqui Social. Nós estamos aqui diretamente da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, na nossa programação do Manda Aqui Online. Você é muito bem-vindo, dá tempo de convidar ainda alguém para participar desse programa com a gente. Eu tenho certeza que você vai passar momentos muito agradáveis, você vai ter informações que vão ser muito úteis para você e você vai ter a condição também de interagir com o nosso programa, de no final deixar suas perguntas e a gente vai ter o maior prazer em te responder. Espero que nessa tarde você possa estar desfrutando do amor, da graça, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aí onde você está, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, e que Jesus Cristo seja sempre o centro de tudo que você fizer. Nós estamos aqui, eu e o Gabriel Barbieri. O Gabriel veio mais uma vez aqui para a gente bater um papo a respeito de educação financeira e com isso, com essa abertura, nós estamos começando o nosso segundo programa, com muita alegria. Sejam bem-vindos mais uma vez. É isso aí. No programa anterior, ou no primeiro programa, nós falamos um pouquinho a respeito dos braços sociais da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui. Falamos a respeito do Instituto José Sampaio da Silva, que foi o primeiro. Falamos a respeito do GEAS, que o acróstico significa Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de social e solidária. E falamos também sobre o SAM, que é o Serviço de Ação Ministerial, ou melhor, Serviço de Ação Missionária. Essas são as frentes de ação social aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, e ao longo dos programas a gente vai falar um pouco mais a respeito delas, um pouco mais de detalhes, o que faz. As pessoas envolvidas estarão aqui para falar das suas experiências, para falar como é que isso funciona, para falar como isso mudou a sua própria vida, porque constantemente nós experimentamos aquilo que Jesus falou, que é muito melhor dar do que receber, e quando nós saímos para fazer alguma coisa para as pessoas, nós somos acrescentados. É muito interessante. Eu uma vez ouvi uma ilustração de que quando nós entregamos alguma coisa para alguém, nós permanecemos com a mão aberta e por isso estamos aptos para receber. Quem está com a mão fechada não recebe. Ele não dá, mas ele também não recebe. E esse é um princípio que ele é muito utilizado, ele é um princípio que ele é verdadeiro na nossa vida. E lembrando que nós falamos um pouquinho também da questão de educação financeira, que é muito importante para a vida de cada um de nós. Eu queria que o Gabriel desse uma pinceladinha sobre o que a gente falou na semana passada. Sim, olá pessoal. Semana passada nós falamos um pouco sobre analisar a origem do problema, né? Analisar o que nós estamos vendo de problemas, ver de onde isso está vindo e pensar, refletir sobre essa análise, né? Entender o que está ocasionando esse problema, para então chegar hoje no que nós vamos falar hoje sobre definir os objetivos e as estratégias, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso, pastor. Com certeza. E mais para frente aí vamos continuar então falando sobre isso. Maravilha. O Gabriel, ele é o primeiro convidado nosso para falar sobre assuntos que estão relacionados à vida social, à vida em sociedade, à vida em solidariedade. E nós teremos outros assuntos também, teremos outros convidados para falar sobre outras esferas, para falar sobre a questão do direito, para falar também sobre a questão de ambientalização. Enfim, a gente tem uma série de assuntos aí que ao longo do tempo eles vão se desencadeando e sempre com a preocupação de que a gente traga um conteúdo que seja bacana, que seja interessante para você que está aí do outro lado. E hoje a gente vai falar, no final o Gabriel vai falar sobre a segunda parte desse tema tão importante que é a vida financeira. Nós teremos depois mais 2 programas tratando desse mesmo assunto e aí segue com outro tema que a gente vai anunciar depois. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as ações solidárias que o GEAS pratica, né? O GEAS ele tem algumas ações definidas, estabelecidas num calendário anual, elas acontecem cada uma dentro da sua periodicidade, e isso gera para nós gera para nós um compromisso, né? Nós já temos uma agenda mensal daquilo que nós temos preparado. O GEAS é um dos ministérios aqui da nossa Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, e o GEAS é composto por 24 obreiros. Eu sou um deles e temos outros 23 irmãos que servem. Esses irmãos, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua vida familiar, e eles escolheram doar uma parte do tempo deles, eles escolheram doar os seus dons e talentos para que outras pessoas sejam beneficiadas com isso. E o GEAS é composto por pessoas assim. Nós temos como princípio de servir, nós temos algumas premissas básicas, né? Para qualquer coisa que você for fazer, eu costumo dizer, e eu aprendi isso aqui,
Isso não nasceu do meu coração, isso não nasceu da minha mente, isso nasceu de convivência, isso nasceu de discipulado. Eu aprendi aqui que nós precisamos ter pelo menos 3 Ds para nós servirmos em qualquer coisa que nós formos fazer. Nós precisamos ter disposição, ou seja, eu preciso ter vontade de fazer. Eu preciso ter desejo, ou seja, só a vontade não basta, porque se eu tenho desejo de fazer alguma coisa, o desejo ele me impulsiona a fazer mesmo apesar das dificuldades. E eu tenho que ter disponibilidade também, ou seja, eu tenho que ter tempo para fazer tudo isso, porque não é possível fazer se nós não tivermos tempo. É óbvio que essas pessoas que trabalham com a gente no GEAS, cada um, como eu falei, tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, tem a sua família, mas escolheram dedicar um tempo, escolheram consagrar um tempo para servir outras pessoas através dessas ações que eu vou dizer para vocês. Então, nós temos isso catalogado, são ações que já estão programadas para o ano. Existem algumas ações eventuais que acontecem de acordo com uma necessidade específica, tá? Então, eu quero começar pelas ações de rua que o GEAS faz. O GEAS faz quinzenalmente ações de rua, sempre na primeira sexta-feira do mês e no terceiro sábado do mês. Ou seja, sábado que vem, dia 19, nós temos mais uma ação de rua. Uma ação onde nós temos como objetivo principal levar o amor de Deus para aquelas pessoas. E nós escolhemos levar o amor de Deus através de atendimento de necessidades que elas tenham e, obviamente, colocando para elas também Jesus Cristo como o centro de tudo, colocando Jesus Cristo como a solução dos seus problemas e colocando Jesus Cristo como a solução do maior problema que o ser humano tem, que é a eternidade. Eternidade, a gente costuma achar que eternidade é só se remete a coisa boa, né, Gabriel? Ah, eternidade, vou te chamar eternamente. Só que eternidade, a gente tem que se lembrar do seguinte: eternidade significa uma coisa que não termina, é um espaço de tempo que não tem fim. Aqueles que aceitam por andar com Jesus Cristo nessa vida e escolhem tê-lo como Senhor e Salvador, vão ter a eternidade garantida com Ele. Agora, aqueles que não fizerem essa opção, aqueles que desprezarem a palavra do Senhor, aqueles que desprezarem o convite para andar com Jesus, a eternidade deles vai ser num lugar muito ruim. E nós sabemos que só tem 2 opções, céu e inferno. E esse é o nosso papel, levar para essas pessoas essa consciência. E em levar essa consciência, nós passamos pelo atendimento das necessidades delas. Então, na ação de rua, nós saímos sempre com um alimento, que pode ser uma sopa, pode ser um sanduíche, nós saímos também com água, saímos com roupas, no inverno com cobertores. Então nós sempre temos alguma coisa para oferecer para essas pessoas. E esse oferecer muitas vezes se torna o ponto de partida para uma conversa, o ponto de partida para um relacionamento. Você fala, poxa, mas vocês têm relacionamento com pessoas em situações de rua? Temos sim. Tem pessoas que nós conhecemos há anos, que estão nessa vida há anos. E há anos nós passamos lá, e há anos nós falamos do amor de Deus para essas pessoas. Só que existe uma coisa que Deus nos deu chamada livre-arbítrio. E a pessoa escolhe estar naquela condição. Quero te dar uma informação. Eu, antes de começar a fazer trabalho solidário com as pessoas na rua, eu imaginava que as pessoas na rua eram aquelas pessoas que de repente tinham vindo de um outro estado para São Paulo e que tinham tentado a vida aqui e não tinha dado certo. E por conta disso, por não ter recursos, por não ter aonde morar, elas iam para as ruas. Só que eu constatei que isso não é verdade. Eu constatei que a maior parte das pessoas que estão na rua tem família e família próxima de onde elas ficam. Eu constatei, e nós do grupo constatamos, que a maior parte dessas famílias estão nas ruas por opção. Sim, por opção. Por quê? Porque nós oferecemos ajuda para essas pessoas. Constantemente nós estamos estendendo a mão para essas pessoas, oferecendo emprego, oferecendo trabalho. Emprego não, porque nós não somos empresa. Quem oferece emprego com carteira assinada são as empresas. O que nós oferecemos é emprego, é trabalho, perdão. É uma oportunidade da pessoa trabalhar. E muitas vezes a gente vê que a pessoa não tem vontade. Ela não quer mudar aquela situação. E eu digo para você, você que alguma vez fez alguma coisa por alguém e o resultado não foi bom e você desistiu de fazer, não desista. Não desista. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquilo que vier às nossas mãos, nós devemos fazer com dedicação e com amor, como se fosse para o próprio Deus. Porque de fato é. Então, nós precisamos ter essa consciência. Olha, Jesus diz o seguinte, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, ou seja, aquela experiência ruim que você teve com uma pessoa que não reagiu de uma forma adequada à ajuda que você ofereceu, deleta isso e parte para o próximo.
porque eu tenho certeza que nessa jornada você vai encontrar pessoas que vão aceitar a sua ajuda, vão aproveitar a oportunidade e vão mudar de vida. E é isso que a gente tanto deseja, né? A mudança de vida das pessoas. E, obviamente, a mudança de vida passa pela fé, a mudança de vida passa pela troca de senhorio na vida das pessoas, porque nós sabemos que as pessoas têm muitos senhores que mandam na vida das pessoas. Enquanto elas resolvem andar com esses senhores, a vida delas não anda. Agora, a partir do momento em que elas resolvem entregar o controle das suas vidas a Jesus Cristo, aí sim a coisa muda de figura. E nós temos a alegria de ver pessoas assim, que chegaram numa situação completamente deplorável e hoje estão restauradas, restabelecidas, trabalhando, algumas constituíram família. Por quê? Porque aceitaram alguém que estendeu a mão. Então isso é o que nós fazemos com as pessoas, é um pouco, né, do que nós fazemos com as pessoas em situação de rua através das ações de rua que acontecem quinzenalmente. Uma outra ação que nós temos sistematicamente também é a ação de entrega de cestas básicas para a comunidade, tá? Quando eu falo de entrega de cestas básicas para a comunidade, significa que nós entregamos cestas básicas para as famílias da igreja que passem por uma eventual dificuldade, por alguma circunstância, e entregamos cestas básicas também para as pessoas que fazem parte das comunidades aqui ao redor. Nós temos, obviamente, uma capacidade limitada, nós não temos uma fonte de recursos inesgotável aqui, humanamente falando, mas nós conseguimos atender as famílias e conseguimos atender com qualidade. Por quê? Porque em tudo aquilo que nós fazemos, nós colocamos amor. Em tudo aquilo que nós fazemos, isso não é hipocrisia não, tá? Em tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos o seguinte: eu gostaria de receber isso que eu vou entregar? Então, baseado nesse princípio, que é algo que a gente tem em tudo o que a gente faz, a gente tem alcançado as pessoas e a gente tem mudado a vida das pessoas, ou pelo menos mudado uma noite, ou pelo menos mudado uma semana, um dia de uma pessoa. E isso traz um sentimento de satisfação muito grande. Quando nós falamos da entrega da cesta básica, não se resume basicamente à entrega de uma cesta básica. A cesta básica, ela também é um instrumento para que nós tenhamos oportunidade de conhecer melhor as pessoas, de ter a oportunidade de ajudar melhor as pessoas. Nós temos famílias que pegavam cesta básica e que hoje não precisam mais, porque já estão trabalhando. Nós temos famílias que pegavam cesta básica e que tinham problemas de relacionamento, de casais que não moravam juntos, e hoje, por quê? Porque eles tinham que vir para a igreja pegar a cesta básica, porque eles conviviam num ambiente diferente, onde a palavra de Deus é sempre ministrada. Então, nós vemos a transformação na vida dessas pessoas também por causa de uma cesta básica. Nós vemos pessoas que são curadas de enfermidades no seu corpo por causa de uma cesta básica. Então, quando você ouvir, quando você ver a gente pedindo alguma coisa, como na Semana Social, nós pedimos alimentos, né? As doações de alimentos para compor as cestas básicas, elas têm essa finalidade. E abrindo um parênteses aqui, a Semana Social, ela acontece sempre na primeira semana do mês. Ela vai de domingo a sábado. Nessa semana, a concentração das ofertas da igreja, ela é voltada para assistência social, tá? Para assistência solidária. Então, é uma semana onde, obviamente, as pessoas entregam os seus dízimos, as suas ofertas alçadas, mas elas separam também uma parte do seu recurso para trazer os alimentos que vão compor essas cestas básicas. E eu quero dizer para vocês que nós fazemos isso de uma forma diferenciada. Nós não compramos cestas básicas prontas, nós montamos as cestas básicas com aquele princípio. O que nós gostaríamos de receber, o que nós gostaríamos de dar para os nossos filhos. É dessa forma que nós montamos, é com esse cuidado que nós montamos as cestas básicas. E existe um dia específico para a entrega da cesta básica, que é uma vez por mês, onde nós reunimos essas famílias, essas pessoas aqui na igreja, e nós disponibilizamos a elas a palavra de Deus, nós disponibilizamos a elas cursos, treinamentos, coisas que nós temos conhecimento e que nós podemos divulgar, nós dividimos com essas pessoas também, tá? Existe um outro braço nosso aqui, ministerial, que é o SAM, que depois o presbítero Rediani vai estar falando sobre ele aqui, e que está promovendo uma ação muito bacana, né? No próprio dia 19, que é o dia que nós vamos entregar a cesta básica nesse mês, o SAM está fazendo inscrições para os cursos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somente entregamos cesta básica, nós nos preocupamos com as pessoas, nós oramos com as pessoas. E neste ano nós temos um objetivo, nós temos um alvo, que é fazer cesta básica delivery. Ou seja, nós vamos na casa das pessoas entregar a cesta básica, porque nós queremos conhecer de perto a realidade dessas pessoas, porque dessa forma nós conseguimos ajudar de uma forma mais estruturada. Vocês sabem, quem pratica, né, a
questão de ajudar outras pessoas, você sabe que muitas vezes você se depara com pessoas que a forma como elas querem ser ajudadas não é a forma que vai resolver o problema delas, não é a forma que vai ajudá-las a sair dessa situação, porque elas não sabem, de fato elas não sabem. E nós, por termos experiência, e nós, por termos o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, nós conseguimos identificar e ajudar essas pessoas de forma efetiva. Tá? E aí, nós estando na casa das pessoas, nós conseguimos, como eu falei, identificar. Tem um exemplo que eu uso sempre. Eu tenho comigo a impressão de que um dia, numa dessas visitas, um dia, dessas entregas de cesta básica, nós vamos nos deparar com uma pessoa, de repente, se arrastando num tapete dentro de uma casa porque não tem uma cadeira de rodas. E nós podemos conseguir uma cadeira de rodas para essa pessoa. Então, a nossa ideia é nos aproximarmos mais dessas pessoas da comunidade para que a gente possa assisti-las de uma forma melhor, tá certo? Uma outra ação que nós vamos fazer esse ano, nós vamos começar em março, não fazemos ainda, ela está muito ligada a essa questão de ir até onde as pessoas estão. Nós teremos ações de evangelismo mensais, uma vez por mês, provavelmente no primeiro sábado, não está definido ainda, mas provavelmente no primeiro sábado, numa comunidade próxima aqui da igreja, onde nós já atendemos as pessoas, e nós queremos levar para essas famílias na comunidade algo diferenciado também. Existem muitas pessoas que fazem, existem ONGs que fazem, existem outras igrejas que fazem também, mas quando eu falo que nós queremos fazer alguma coisa diferenciado, é baseado nas experiências, é baseado naquilo que nós vemos acontecer. E o nosso desejo é de começar pequeno, mas que o trabalho se expanda. No sentido de quê? De conhecer essas pessoas que estão lá, de ter relacionamento com elas, de usar a grande rede que nós temos para fazer indicações de cursos. Nós temos o Instituto José Sampaio da Silva, que está na fase final do projeto de credenciamento com o CIEE, que é aquele Centro de Integração Empresa-Escola, que vai promover os cursos de menor aprendiz. Isso já está saindo do forno. Em breve o Rui vai estar aqui, que é o responsável pelo Instituto, e vai trazer mais notícias sobre isso. Nós queremos levar para essas famílias da comunidade algo que está no meu coração já há muito tempo, que esse ano nós vamos materializar, que é uma cartilha chamada Direitos Ocultos. Por quê? Porque existem muitos direitos que as pessoas têm e que o governo não divulga. Então nós temos na igreja advogados que estão nos amparando em relação a isso, que conhecem as leis, que conhecem, que sabem as formas de ajudar as pessoas. Nós temos a forma de ajudar a pessoa que está, por exemplo, está com seu nome sujo, não sabe como limpar, tem um problema na justiça e não sabe como resolver. Tudo isso nós temos. Na igreja nós temos profissionais de praticamente todas as áreas e conseguem ajudar essas pessoas. Então, nós vamos fazer um trabalho de evangelismo, a palavra de Deus vai ser pregada e nós vamos nos aproximar dessas famílias com essa intenção, de identificar as necessidades e atendê-las de forma estruturada, de forma sustentada. E, falando aqui da última ação solidária que nós fazemos, eu quero trazer a questão do SAM. Falei para vocês do SAM e, como se diz, reafirmo aqui. Né? O presbítero Rediane e a Vanessa, eles fazem um trabalho lindo com as pessoas, com os voluntários que eles têm ali e com as pessoas da comunidade que eles atendem. Todos os sábados, eles dedicam metade do dia deles para fazer isso, para receber as pessoas, para orientar, os professores voluntários que doam o seu tempo para ministrar cursos na sua área, eles fazem um trabalho lindo. E agora, no sábado que vem, dia 19, é o dia das inscrições para os cursos do SAM. O SAM, ele trabalha, como eu falei, são trabalhos voluntários, e ele trabalha com áreas específicas na questão da aprendizagem. Então, para vocês terem uma ideia, grava aí, dia 19, sábado que vem, às 9 horas da manhã. Mas é muito importante frisar que as vagas elas são limitadas, então, ou seja, é por ordem de chegada. Então, o espaço físico é limitado, a quantidade de professores é limitada, não é possível atender todas as pessoas que queiram. Obviamente, uma lista de espera vai ser criada, mas enfim, chegue cedo para você garantir a sua vaga. Olha o que a igreja está disponibilizando através do SAM. Arte-terapia, bateria, comunicação, cubo mágico, olha que loucura, cubo mágico, dança, inglês, Muay Thai, reforço escolar de matemática, reforço escolar de português, teclado e violão. Olha que coisa linda. Tudo isso é trabalho voluntário. Tudo isso são pessoas que ou atuam na área ou têm essas coisas que eu falei como hobby, mas que se dispõem, num sábado de manhã, às 9 horas da manhã, estarem prontos, com um sorriso no rosto, para receber as pessoas, para atender as pessoas. Então, eu te convido, venha fazer parte desse mover,
venha fazer parte. Se você precisa, use aquilo que a igreja disponibiliza através dessas estruturas. E se você também quer servir, se você também tem o desejo, se você está ouvindo eu falar agora e fala, poxa vida, eu poderia ajudar eles a fazer esse trabalho, venha nos procurar, venha conversar com a gente, porque eu tenho certeza que se Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, isso não é para você ficar guardado, não é para você usar em seu benefício. Quando Deus dá um dom e um talento para alguém, isso só tem sentido se for usado em benefício de outros, porque Jesus nos ensinou isso. Então, venha, se você quer fazer parte, seja um usuário, né, um consumidor dos serviços, seja aquele que vai ajudar na organização, na disponibilização, nos procure que nós vamos ter o maior prazer em falar com você, tá certo? Em relação às ações sociais que a igreja faz, basicamente são essas. Obviamente que ao longo do tempo, como eu falei, nós vamos trazer as pessoas envolvidas, vamos falar de experiências, vamos falar de casos práticos, tá certo? E agora, eu quero passar a palavra para o Gabriel, porque ele vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer na comunidade do Flamengo, que é aqui próximo à igreja, voltado à questão da educação financeira, e vai falar também sobre o tema de hoje. Gabriel, a palavra está com você. Ok, pastor. Bom, dessa parte que o pastor falou, então, nós pretendemos então fazer um curso junto com essa ação solidária, né, que será feita na comunidade do Flamengo, onde visa orientar a parte financeira também para as pessoas. Então, o que nós temos como objetivo não é só dar o pão, né? Não é só levar o alimento ou levar a condição da pessoa a fazer um curso, mas tentar fazer ela conseguir as coisas pelas próprias pernas, pelas próprias vontades, pela própria força, porque acho que nada mais é prazeroso do que você conseguir as suas coisas, né? Sim. Do que você ter a vontade de comprar alguma coisa e ter a condição de ir lá e fazer e realizar. Então, tentar ensinar, tentar colocar isso em ações, em lições, em tarefas, né? Para as pessoas terem um caminho a trilhar e conseguir atingir esse objetivo, né? Então, esse é o que nós vamos fazer ali no Flamengo, no pastor definir as datas, né? Okay. E, bom, falando da parte então do curso, do que a gente tem feito das aulas que nós temos feito aqui, então hoje seguindo, né, como eu já falei, no passado, no último programa a gente falou sobre a origem, né, definir a origem, entender os problemas, e agora nós vamos conversar sobre definir estratégias, né? Então, quando a gente identifica um problema, identifica qual que é a causa raiz daquilo, a gente tem que pensar em como resolver. Porque não adianta só saber o problema e não traçar um plano. E muito se engana aquele que acha que só identifiquei o problema, então agora eu vou talvez mudar alguma coisa aqui para resolver isso, sem pensar nisso, sem parar, analisar, talvez escrever, traçar um plano, traçar uma direção. Porque dessa forma você consegue avaliar as possibilidades, né? Então, quando você identifica o problema financeiro, identifica a causa raiz, vamos supor que é o cartão de crédito ou contas parceladas, enfim, várias possibilidades. Você precisa agora definir como que você vai atuar nisso, o que você precisa fazer para mudar esse cenário, né? Então, começa a pensar, avaliar as possibilidades. Se eu tenho uma dívida, se eu tenho um cartão estourado que eu não consigo pagar, tenho que pensar em formas de parcelar isso, formas de conseguir dividir essa conta para conseguir pagar um pouquinho por mês e não ficar pagando juros sobre juros e não ter fim essa conta. Se o problema é o gasto demais, se o problema que você tem, que eu costumo brincar, né, que às vezes o problema não é o tamanho da torneira, o problema é o tamanho do ralo, né? Porque tá saindo água lá e fala, poxa, nunca eu tenho água, mas na verdade o problema não é a torneira, o problema é o ralo, né? O ralo é muito grande, pode sair quanta água for que não vai caber, né? Sempre vai embora. Então, se você avaliou que o problema é o gasto, então como que você vai mudar os seus hábitos, né? A coisa mais difícil que tem é a gente mudar hábitos, né? Precisa muita persistência, precisa muita disciplina, né, para mudar hábitos. Então, tudo isso tem que se colocar num plano. Então, eu sempre, vamos supor, vou sempre no final de semana no shopping. E aí eu acabo não conseguindo resistir e compro alguma coisa. Então, muda essa estratégia. Vai num parque. Mas é uma diversão com a minha família. Poxa, vai num parque, o parque é gratuito. No parque, com certeza, você vai ter muito menos atrativo financeiro para gastar, talvez uma água de coco, alguma coisa assim, mas muito menos coisas que te chamando, né? Então, você traçando essa estratégia, pensando nesse plano e escrevendo isso ou colocando de uma forma que você consiga se organizar para sempre ter aquilo em mãos, para ler, para entender, para relembrar, né? Você vai conseguir, então, ter um princípio, ter um ponto de partida, né? Você definindo as estratégias, colocando isso num papel, você sabe agora o que você precisa mudar e fazer todos os dias
para esse objetivo ser alcançado, né? Então, pensando nessas metas, né, eu queria levar uma meditação também na palavra de algo que Deus disse em Lucas, né, que Jesus, que é falado como se fosse uma parábola, mas é uma reflexão, né, do que fala sobre essa parte de você planejar as coisas, né? Então, até colocado como uma coisa um pouco óbvia, né? Então, eu vou abrir aqui no celular, ó, em Lucas 14, de 28 a 31. Vou começar lendo, então. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000. Então, esses versículos estão falando de estratégia, de pensar, analisar, para você não passar vergonha, né? Para você não enfrentar algo que você não pode alcançar. Então, às vezes vem aquele desejo, pastor, puxa, eu queria tanto uma TV nova, né? Queria tanto trocar minha geladeira. Só que às vezes não é aquele momento certo, né? Talvez se você esperar 2 meses, 1 mês, puxa, vai ser muito melhor, você não vai se apertar, não vai se enfiar em dívidas, em cima de dívidas. Então, tudo isso tem que ser pensado e avaliado para você não fazer as coisas na emoção. Quando a gente aborda um vendedor, principalmente um vendedor bom, nos aborda, na verdade, né? Ele tem estratégia de tentar te convencer. Falar de desconto, falar de que só tem essa promoção. Quantas vezes já escutei isso? Olha, é só essa semana. Sempre é só essa semana. Você sempre achou a melhor promoção do mundo naquela semana, né? Aquele do mundo do discurso, né? Sempre é só essa semana. Sempre essa semana. Aí ele fala assim, se você demorar muito, eu vou ter que falar com o meu gerente para ver se eu vou conseguir. Então, avaliar esse tipo de situação para ver se é realmente necessário aquilo naquele momento, né? A parte de você definir estratégias, você pensar em ações, também está ali você avaliar as suas ações a partir daquele momento. Quando você pensa, eu vou mudar, preciso alterar a forma para eu ter um resultado bom, né? Eu preciso também começar a avaliar minhas ações a partir disso. Então, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, como que eu vou gastar aquilo, como que eu vou utilizar aquilo. Tem meios de você pegar, por exemplo, alimento. Se você quer comer no sábado fora com a sua família para ter algo diferente, né, um lazer e tal. Poxa, pode ser, em vez de todo final de semana, cada 15 dias, uma vez por mês. Ou, depende da situação, espera um pouco mais. Eu gosto de ir num lugar que é muito caro. Poxa, de repente tem outros lugares que você nem conhece, você nem pesquisou, que é até melhor e mais barato. Você consegue uma promoção, 2 paga 1 e assim vai. Então, procurar meios e não aceitar essa condição e achar que é assim e pronto, acabou. E as coisas não podem mudar. Elas sempre podem mudar. A gente às vezes só não conhece o caminho, né? Então, fazendo tudo isso, Deus vai com certeza abençoar o seu caminho, vai com certeza te dar a direção, vai mostrar algo que você não está vendo, sabe? Uma coisa que o pastor falou, que eu também fiquei pensando, que é bom ressaltar aqui, que ele falou que quando a gente dá, a gente está com a mão aberta para receber, né? E às vezes falando sobre essa educação financeira, as pessoas pensam assim, então eu tenho que reter para conseguir ter as coisas. Então eu tenho que reter para fazer. E não é assim. A gente está falando aqui de gastos desnecessários, de coisas que estão fora do seu alcance ou que você já fez errado e que você precisa controlar. Só que uma coisa não pode ser confundida com a generosidade que Deus fala porque a gente tem que ter. E essa generosidade não é baseada na nossa possibilidade, mas sim no que Deus coloca no nosso coração. Obviamente, tirando a parte do dízimo, que é a nossa obrigação, mas aquilo que Deus às vezes coloca, uma oferta que alguém está passando, que você vê, está passando necessidade, precisa daquilo. Às vezes uma pessoa próxima de você te diz uma necessidade de outra pessoa. Enfim, N possibilidades. O nosso coração não pode estar fechado para isso, pelos nossos planos. Porque se Deus colocar no seu coração que é para ajudar alguém com aquele dinheiro que você tinha planejado para pagar uma conta, faça. Faça sem medo. Porque com certeza Deus vai ou vai te ensinar alguma coisa, ou vai prover alguém para te dar alívio naquela situação. Então, já falei isso, mas várias vezes eu e a Mônica, no começo do nosso casamento, a gente teve momentos assim que Deus tocava para ajudar outra pessoa e a gente tinha um dinheiro para pagar a conta, aquela conta, aquele dinheiro contadinho para pagar aquela conta. E a gente fazia e de alguma forma Deus levantava alguém, Deus vinha alguém e dava um dinheiro para a gente, ajudava a gente a pagar a conta, ajudava a gente de alguma outra forma. E assim foi que a gente foi aprendendo a depender de Deus. Então, às vezes essa situação que você está vivendo também é para você passar a depender de Deus. Entender que
o seu recurso financeiro, a sua provisão, é um meio de Deus te abençoar, mas não é o fim. Se aquela provisão acabar e você estiver sem Deus, talvez você tenha um problema. Mas se aquela provisão acabar e você tem a sua confiança em Deus, o seu braço forte não é o seu, é o de Deus, então você sabe que de alguma forma Deus vai te prover. Você pode ter que cortar os gastos desnecessários, você pode ter que mudar hábitos, como a gente falou, mas Deus não vai deixar faltar. O básico, o necessário e até coisas acima. Até coisas que você acha que não precisa, Deus pode te dar um agrado e fazer. O importante é a gente entender que Deus está no controle, que Deus está sempre abençoando o abençoador. Amém, amém. Na sua abençoada missão de abençoar. O resto eu já não lembro. Amém, pastor? Amém. Então agora... Tá certo, olha, muito, muito bacana. Isso que o Gabriel falou de não se preocupar em reter, se preocupando em atender a necessidade do próximo. Eu quero dizer uma coisa muito prática, tá? Eu não vou usar nenhum versículo bíblico para embasar o que eu vou dizer. É prática de vida, tá? É raciocínio. Você acha que se você tirar o exemplo que o Gabriel deu, tinha um dinheiro reservado para pagar uma conta, viu uma necessidade de alguém honesto, sincero, e foi lá e tirou do pagamento de uma conta que é essencial para atender a necessidade de alguém. Você acha que Deus seria incoerente de não ajudar o Gabriel? Você acha que Deus não olharia com mais carinho na hora da necessidade do Gabriel? A Bíblia fala que Deus ele concede alívio ao generoso. O avarento não tem alívio. O avarento no dia da dificuldade ele passa o perrengue mesmo. E às vezes não é nem no dia da dificuldade pela falta do dinheiro. É a dificuldade de achar que ele vai perder o dinheiro, porque ele acha que é ele que tem controle sobre aquilo. Então, o avarento, no dia da dificuldade dele, ele não vai contar com o alívio do Senhor. Agora, aqueles que abrem a mão para entregar, permanecem com a mão aberta para receber. E certamente, quem cuida é o Senhor. A Bíblia fala, em vão trabalha o trabalhador se o Senhor não edificar a casa. Não adianta, não é na nossa força, não é no nosso braço. Eu costumo dizer, eu trabalho numa empresa abençoada, onde ali eu sou abençoado, onde de lá eu trago o sustento para minha casa, onde eu recebo benefícios. Glória a Deus por isso, muito obrigado por isso. Mas nada disso depende de mim, nada disso depende do meu esforço e nem depende da capacidade da minha empresa de fazer. Isso tudo depende do Senhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o que Ele olha sempre, sempre, a régua do Senhor, passa pela motivação do nosso coração. Se a motivação for boa, pode ficar tranquilo, você não vai passar necessidade. O salmista disse, sou velho, mas já fui jovem e nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Então, isso são princípios bíblicos que, atrelados ao conhecimento e atrelados à prática na vida financeira, trazem a bênção e a prosperidade do Senhor. Glória a Deus, Gabriel, é isso mesmo. Bom, a gente está partindo para o finalzinho do nosso programa aqui, dessa tarde, e eu quero desde já te convidar para estar conosco na terça-feira que vem, às 15 horas, ou se não for possível, que você possa acessar depois nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no Facebook. Fica lá à disposição para você assistir depois, com exceção do Instagram, que parece que não fica, mas o YouTube e o Facebook com certeza fica lá para você assistir, tá certo? Na semana que vem, não vou falar o que nós vamos ter aqui, nós vamos ter algumas novidades, tá? E eu quero dar uma palavra para aquelas pessoas que veem o nosso programa e que veem o que a gente está fazendo como igreja e que têm o desejo de nos ajudar. Na semana que vem eu vou falar sobre possibilidades de você nos ajudar através de patrocínios, tá? Vou te dar só um exemplo. O patrocínio que a gente vai buscar aqui para o Manda Aqui Solidário não é o patrocínio de uma camiseta para o pastor Carlos, embora ele mereça e goste, né? Não é uma camiseta para o Gabriel, embora ele mereça e goste, não são coisas assim, embora sejam lícitas, sejam válidas e acho muito bacana, né? Mas são coisas que dizem respeito a ajudar outras pessoas. Vou te dar um exemplo. De repente a gente vai entregar uma cesta básica na comunidade, na casa de uma pessoa, que o banheiro dela funciona do lado de fora da casa. E de repente tenha dentro dessa casa ou dentro desse barraco, com todo respeito, uma pessoa que tem uma condição de saúde muito ruim, que dificulta demais o acesso. Então nós resolvemos fazer um banheiro para ela. Então nós vamos mover a mão de obra dos voluntários aqui da igreja e precisamos do material. Então de repente você pode ser um patrocinador. Você não precisa ter a sua marca atrelada, embora você possa, mas você pode ser um patrocinador de um projeto social. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo?
Quero agradecer a sua audiência, quero pedir a você que está nos assistindo e que professa a mesma fé que nós, que ore por esse programa, que ore pelas vidas que são alcançadas com as ações ou com os ensinamentos, porque o nosso desejo aqui é de abençoar vidas. Não é isso, Gabriel? Exatamente. E também não deixar de esquecer de interagir com a gente, né? Sim, sim. Estaremos também nos próximos programas lendo os comentários, então faça seus comentários no YouTube, no Facebook. Também teremos um Instagram, que será criado do programa, para a gente também interagir com dúvidas, sugestões. Então acho que é muito legal a gente ter também a sua participação. Então contamos com vocês também. Bacana. É isso aí. Tchau, gente. Até a semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.